A parte 1 desse vídeo tá aí na descrição. Dale é um jovem altamente habilidoso e aventureiro bem conhecido na cidade de Cruz. Em uma das suas missões na floresta, ele encontrou a Latina, que é uma pequena diabinha com um chifre quebrado. O Dale decidiu ajudar ela e levar ela com ele para a cidade. No começo, ele pensa em levar ela para um orfanato, mas por conta do charme dela, o Dale gosta muito dela e decidiu adotar a Latina. O Dale tem ensinado muitas coisas. Então aqui, nós vemos o Kenneth avisando a Rita que precisa ir comprar algumas batatas. A Latina pergunta ao seu pai se ela pode ir junto. Então, ele tem que confiar no Kenneth para cuidar dela e instruir a Latina a sempre ficar perto dele. O Kenneth e a Latina vão para as ruas movimentadas da cidade e ela estava fascinada com todos esses locais diferentes que ela acabou soltando o Kenneth para assistir a um artista de rua fazendo alguns animais com arco-íris. Quando o Kenneth percebe, é tarde demais, então ele sai procurando por ela. O Dale fica furioso com o Kenneth por perder ela dessa forma. O Dale tenta se acalmar, mas não adianta, ele fica muito frustrado. Ele se preocupa em aprender a localizar com magia, e ele sai procurando a Latina igual louco. Os guardas da fronteira não deixariam uma garota ser levada para fora da cidade por um estranho aleatório. Além disso, a Latina poderia descobrir o caminho de volta até eles. Mas a Rita avisa aos clientes do bar que se eles estiverem dispostos a ajudar a procurar a garotinha, eles ganhariam bebidas grátis naquela noite. Todos saem para procurar. Enquanto isso, a Latina estava na rua tentando encontrar o Kenneth. Aqui, ela dá de frente com 3 crianças. O ruivo se chama Rudy e ele pergunta quem ela era, porque eles nunca viram ela antes. Ela parece muito diferente para eles, e ele se pergunta se ela é da nobreza. Essa cor de cabelo é tão incomum e não é exatamente dourado e nem prateado. O Rudy continua fazendo muitas e muitas perguntas para a coitada. Além disso, ele pergunta se ela não é da cidade. Ela, com o barulho da sua língua dos demônios, faz o Rudy considerar isso uma língua muito estranha. Embora uma Lee insista pro Rudy parar, o menino não para até agarra a mão dela. Aqui, uma outra garota que se chama Chloe vem correndo e interrompe isso ao ver a garotinha sozinha. Ela bate nas crianças. A Latina ficou preocupada com o menino loiro que ficou um pouco machucado. Ela se sente responsável por ele se machucar. Então ela estende as mãos e cita os encantamentos na linguagem dos demônios. Dessa maneira, as feridas do garoto são curadas e a Latina fica bem cansada porque ela fez muita força, coitada. Os meninos começam a perguntar mais uma vez, mas a Chloe é rápida e impede eles de irem para cima da Latina. Eles apenas estavam fascinados porque poucas pessoas comuns podem usar magias. Geralmente, só tem aqueles que trabalham nos templos. Eles falam sobre aventureiros e essa palavra lembra a Latina do Dale. E ela fica muito triste de novo. Com o jeitinho dela de falar, ela diz a ele que estava perdida e veio de um lugar com um gato listrado. As crianças ficam perplexas no início, mas a menina que estava ali diz que conhece um bar com esse nome. É o lugar onde muitos aventureiros vão. O sol já estava se pondo e todos estavam procurando freneticamente a Latina. Enquanto isso, as crianças estavam apenas tomando o seu tempo enquanto se dirigiam ao pub. Então, de repente, um homem para na frente deles. Ele passa pelas crianças e dá um tapinha na cabeça da Latina. Era apenas o Sylvester. As crianças ficam bem animadas em saber que a Latina o conhece. Então, eles se despedem. Mas antes que eles possam ir, o Jill diz a elas que é melhor elas irem com ele até o bar. Conforme o planejado, a Rita dá uma recompensa para as crianças. Ela agradece, mas a Chloe diz que não tem problema algum. As pessoas devem se ajudar quando precisam. A Rita fica feliz em saber disso e principalmente que a Latina fez amigos novos. Ela só espera que eles possam relaxar e brincar juntos na próxima vez. Como era tarde, o Jill aceita se comprometer a escoltar as crianças para casa. A Latina pede desculpa a todos no pub porque ela os preocupou, mas os homens dizem a ela que isso não é grande coisa, contanto que ela esteja segura. Mas nesse momento, eles se perguntam onde estava o Dale, só que eventualmente ele volta e ainda estava frenético. Ele estava perguntando se alguém tem alguma notícia da Latina. Então, ela a encontra ali com os olhos tremendo em lágrimas. Ela estava muito triste porque ela não cumpriu a sua promessa ao pai e implora por perdão do Dale. Ela se pergunta se ele estava bravo e o Dale diz que não. Na realidade, ele só estava preocupado com ela.
A Latina fala que estava com medo de não conseguir chegar em casa. Isso a lembrou daquela vez que ela estava sozinha na floresta sem ninguém. Ela não queria ficar sozinha de novo. O Dale pega a Latina nos braços e a tranquiliza. Ele diz que eles sempre vão estar juntos. Mais tarde naquela noite, eles estavam mais uma vez trabalhando no seu vocabulário. Eles encontraram um arco-íris e isso lembra do seu pai. Ele disse a ela que os arco-íris aparecem quando os deuses estavam cuidando da terra. Então os deuses estavam cuidando da terra quando ela nasceu. O Dale estava em uma situação muito complicada, porque a Latina é tão fofa que ele simplesmente não pode deixar ela para ir se aventurar. E dessa vez, o Dale realmente tem que voltar para o trabalho. Ele não vai conseguir ver a Latina e ele terá que lidar com um bando de velhos intrigantes. Mas ele também sabe que tem que trabalhar. Pelo menos, a Latina tem amigos e vai estar ocupada enquanto ele estiver fora. Mas isso não melhora as coisas para o Dale. A Rita recomenda que ele compre lembranças para a Latina enquanto estiver fora. Ele vai estar na capital e pode pegar para ela alguns doces bem raros. Só de pensar na Latina parada ali e feliz, o Dale derrete o coração e ele finalmente encontrou o seu chamado para se aventurar. Naquela noite, o Dale tem que dizer adeus para a Latina. Ela estava um pouco triste e ele, por outro lado, estava quase chorando com as palavras dela. Mas ele vai garantir de voltar com presentes assim que ele puder. Ele promete a Rita que não vai fazer nada muito louco, especialmente quando uma garotinha tão linda está esperando por ele em casa. O Dale vai usar o dragão para ir nessa aventura. O Cavaleiro do Dragão estava muito nervoso porque o Dale estava muito quieto. Mas na realidade, ele estava apenas pensando sobre o que ele vai levar para a Latina em casa. O Cavaleiro do Dragão tenta quebrar um pouco o gelo entre eles, oferecendo a ele um pouco de balas. Mas o piloto pensa que tratar o Dale como criança, com certeza, faria ele ser mandado embora. O Dale, por outro lado, só estava pensando nas bochechas fofas da Latina sendo recheadas com doces, e como ela vai amar as lindas cores. Quando eles pousam em Osbelik, o Dale rapidamente pergunta ao Cavaleiro Dragão onde ele pode encontrar doces. Dessa maneira, o Dale chega ao seu destino para encontrar o Gregor. Ele até pergunta se ele poderia encontrar a sua noiva e brinca com isso. O Gregor responde que a Rose não é sua noiva. O Dale estava tentando encontrar uma boa lembrança e o Gregor fica surpreso com isso. O Dale só pergunta o que uma garotinha poderia gostar. Ele assusta o pessoal, mas ele diz que é para a filha dele. E o Gregor fica um pouco pálido. O Dale na hora começa a elogiar a Latina, e como ela é fofa. Só de pensar nisso, o Dale fica com vontade de chorar, e quer ir pra casa por conta disso. Ele diz ao Gregor que ele deve começar a fazer o que precisa agora mesmo, porque quanto mais rápido eles acabarem com seus inimigos, mais cedo eles podem ir embora. O Gregor não consegue acreditar no que estava vendo. O Dale estava com um olhar completamente diferente. Enquanto tomam um chá, o Gregor de fato descobre que o Dale adotou uma criança demoníaca com um chifre quebrado. O Dale não tem nenhum problema com ela ser um demônio, principalmente porque ele é um aventureiro experiente e entende. A preocupação do Gregor é que o Dale vem matando o povo dessa garota durante as suas aventuras há muito tempo. Mas o Dale não vê problema com isso. Se uma missão exigir que ele mate demônios ou humanos, ele vai fazer isso. O Gregor fica feliz em saber. Então ele compartilha com o Dale que eles encontraram os servos do sétimo Lorde Demônio e eles poderiam estar sob serviço. Então eles podem ter um poder muito além do que era padrão deles. Os dois finalmente se entendem e eles disseram que o rei estava enviando uma pequena força de elite para lidar com as missões do Lorde Demônio, porque um exército completo seria visto pelo Lorde Demônio como uma declaração de guerra. Então, eles precisariam de uma pequena força de emboscada para cuidar do problema. O grupo de aventureiros do Dale conversam na escuridão da floresta, mas parece que o Dale estava tendo problemas porque ele estava longe da Latina por muito tempo. A ansiedade dessa separação estava batendo forte. Lá no pub, alguns aventureiros estavam estranhando a apresentação da comida, estava um pouco zoada, parece muito estranho. Então o Kenneth explica que é porque ele está sendo feito por alguém que ainda estava praticando. Então nós vemos que era a própria Latina que estava fazendo isso. Escutando isso, o aventureiro diz que vai comer com todo prazer. A Rita se diverte que o Kenneth encontrou uma aprendiz.
Ele diz que fez isso porque a Latina estava se sentindo sozinha e já estava começando a sentir muita falta do Dale. Então ele pensou em ensinar a ela a fazer comida. Mais cedo, o Kenneth garantiu a Latina que o Dale voltaria porque ela ocupa um lugar especial no seu coração. Então a Latina lembra que foi expulsa e o seu verdadeiro pai foi morto. A Latina diz que o seu pai e a sua família sempre disse que ela era boa, mas agora a Latina não tem certeza se ela é, porque o pai dela morreu. O Dale pra ela é muito especial. A Latina estava com medo que ele pudesse odiar ela, e o Kenneth nesse momento teve a ideia de ensinar a ela como cozinhar. Agora, nesse momento, a Chloe aparece no pub e a Latina se anima enquanto as duas comem uns lanches. A Latina pergunta a Chloe se elas são amigas, e isso confunde a Chloe, mas a Latina só quer saber porque ela não sabe o que é amigo. A Chloe explica que amigos são pessoas da mesma idade que sempre conversam e brincam umas com as outras. A Latina compartilha que ela sempre esteve perto da família e de adultos. Então, falando sobre idade, a Chloe de repente lembra que ela veio aqui para perguntar sobre a escola da Latina. A Rita fica surpresa com isso e pergunta a idade da Latina. Ela responde que tem 7 anos, e isso surpreende a Rita. Ela pensou que a Latina tinha apenas 5. Então, a Rita tem certeza que a Latina vai à escola. A Chloe comemora e segura as mãos da Latina. Ela estava tão feliz que elas vão para a escola juntas, mas a Rita nessa hora lembra que elas precisam dizer ao Dale que a Latina vai para a escola. Ao mesmo tempo, nós vemos que ele estava na aventura. Eles encontraram dragões ali. O Gregor tem certeza que esses dragões pertenciam ao 7º demônio, a vários demônios. Tem uma mulher com eles que também é um. O Dale sinaliza para o grupo começar a se mover. Eles atacam seus inimigos enquanto o Gregor faz um trabalho bem rápido com a sua lâmina. Mesmo quando os dragões tentam atacar com feitiços combinados, eles ainda são derrubados. A mulher tenta escapar depois que o seu último companheiro cai, mas o Dale estava esperando por ela. Ela não tem escolha a não ser lutar. Ele consegue derrubar ela com um golpe. Então aqui, nós voltamos ao pub. Os aventureiros estavam pedindo a torta de carneiro. Eles querem que a Latina faça comida. Agora a comida dela estava ficando muito melhor. E depois de toda a briga do Dale, ele finalmente terminou o seu trabalho. Então ele se despede do Gregor e a primeira coisa que ele faz nesse momento é voltar correndo o mais rápido que pode para poder encontrar a Latina de novo. A felicidade deles no reencontro é algo surreal. Eles estavam muito felizes.